Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Alberto, sou professor da equipe Sejures, Direito Constitucional, e hoje nós vamos trabalhar com uma lei muito importante, como você visualiza, a 12.527, 18 de novembro de 2011, que é a lei que dá acesso, que permite o acesso à informação a qualquer pessoa. Essa lei é uma composição de diretrizes que nós encontramos na Constituição Federal. Por exemplo, no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, destaca: todos nós temos o direito à informação. Informação essa que é de interesse geral, pode ser de interesse geral, de interesse particular ou de interesse coletivo, que serão prestados nos prazos da lei ou na forma da lei, conforme a lei de informação. E essa informação que é prestada nos prazos da lei, nos termos da lei, ela tem ali uma exceção. Todos têm esse direito? Tem. Mas as informações que são informações relacionadas à segurança do Estado ou à segurança da sociedade, essas informações terão caráter sigiloso. Então, concluindo, é plena a informação, a liberdade de ter a informação de interesse particular, de interesse coletivo, de interesse geral, que serão prestados nos prazos da lei sob pena de responsabilidade. Ressalvadas as informações que visam a segurança do Estado e a segurança da sociedade. Tudo bem? Ok? Então, eu acabei de reproduzir o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. E é com base nele que nós iremos definir outras diretrizes, como, por exemplo, na Lei 8.112, em outros dispositivos da Constituição Federal, porque o foco é sempre trazer uma composição de estudos relacionados aí ao acesso à informação, inclusive com os remédios constitucionais que são cabíveis. Por exemplo, eu tenho ali o mais tradicional, que talvez você conheça, o habeas data. Mas nem sempre o habeas data é um remédio constitucional, judicial, para que você tenha acesso à informação. Pode ser também um mandado de segurança coletivo. Grave isso porque é importante para a prova. Quando se tem uma informação de interesse geral ou de interesse coletivo e essa informação ela é negada, nesse caso específico, sempre caberá mandado de segurança. Não é habeas data. Nós vamos fazer algumas questões de prova e você vai perceber que vários candidatos erram nesse tipo de questão, porque acham que sempre uma negativa de informação será protegida por meio do habeas data, e nem sempre é assim. Tudo bem? Agora, quando eu tenho uma informação de interesse particular, essa informação de interesse particular, ela sendo negada de forma ilegal, veja bem, não é uma informação, que está relacionada à segurança da sociedade ou à segurança do Estado. É uma informação que tem que ser concedida. Se essa informação ela se encontra em órgão público ou entidade pública, no seu sentido lato sensu, e essa informação é negada, é uma informação que condiz à própria pessoa, ou seja, uma informação de interesse particular relacionada à própria pessoa, ela poderá impetrar o habeas data. Mas vai impetrar o habeas data desde que, primeiro, tenha provocado a esfera administrativa. O habeas data, ele é um tema vinculado à jurisdição condicionada. E o que seria jurisdição condicionada? Todos nós temos o acesso ao poder judiciário. A própria Constituição destaca: a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Nenhuma lei pode impedir o acesso à justiça. Mas é sempre importante destacar que algumas condições podem ser impostas antes que se acesse o poder judiciário, como, por exemplo, nos casos das lides desportivas, nos conflitos da área do esporte, primeiro você tem que esgotar a esfera administrativa para depois acessar o poder judiciário. Temos também o caso da súmula vinculante, de reclamação de súmula vinculante. Antes de ingressar com uma reclamação de súmula vinculante lá no Supremo Tribunal Federal, tem que se esgotar a esfera administrativa. E a outra característica é no habeas data. Só que no habeas data não precisa esgotar a esfera administrativa.
basta ter a negativa ou a informação não ter sido, processada, ou seja, concedida num prazo razoável. Aí, nesse caso específico, caberá o habeas data tendo essa negativa. Tudo bem? Então, viram aí? Importante essa lei 12.527. Claro que essa introdução ela é bem abrangente. Eu vou mostrar para você, dentro aqui dessa lei, quais são as diretrizes que nós podemos trabalhar em cima dela. São assuntos interessantíssimos, até posso destacar para vocês que esses assuntos não refletem somente a área do concurso público. Isso pode servir para a sua vida. Você que quer ter uma informação, independentemente se você está estudando para uma prova de concurso público ou não, é importante ter o conhecimento dessa lei. Então, eu vou avançar aqui no nosso material e mostrar para você que essa legislação, ela traz aí a regulamentação, vai regular o acesso às informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do 37 da Constituição, no parágrafo 2º, artigo 216 aí da nossa Constituição também, e a Lei 8.112 especificamente aí juntamente com a característica de revogar a Lei 11.111 de 5 de maio de 2015 e temos aí dispositivos da Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991. Bom, é isso. Então, nós vamos passear um pouco sobre o acesso a informações. Antes de entrar no mérito da informação em si, vamos trazer aqui algumas características. Você já ouviu falar em direitos transindividuais? Pois é, direitos transindividuais ou direitos coletivos em sentido amplo estão vinculados à terceira geração ou terceira dimensão dos direitos fundamentais. Esses direitos transindividuais ou coletivos em sentido amplo são direitos que têm três segmentações, três subitens. Nós temos os direitos difusos, nós temos os direitos coletivos em sentido estrito e nós temos os direitos individuais homogêneos. Então, é sempre importante você ter essa noção para que, quando for ler a lei, você conseguir identificar com uma sensibilidade jurídica se aquela informação é de interesse difuso, é de um interesse coletivo em sentido estrito ou é de um interesse que seja individual, homogêneo ou acidentalmente coletivo. Todas essas diretrizes compõem o sistema de informação. Então, quando fala informação de interesse particular, coletivo ou geral, na verdade, essas três subdivisões são subdivisões que têm ali uma certa sensibilidade de diferenças. Uma informação de interesse coletivo é aquela informação que não alcança uma pessoa determinada, não vai alcançar pessoa determinada. Pelo contrário, você tem grupo determinado, o grupo é determinado, porém são pessoas indeterminadas. Por exemplo, quando você tem um direito coletivo em sentido estrito, esse direito coletivo em sentido estrito, ele tem uma relação jurídica. Consegue-se identificar o grupo, mas não se consegue identificar as pessoas. E nesse direito coletivo, em sentido estrito, eu tenho como, por exemplo, promoção de magistrados. Você conhece todos os magistrados? Não. Mas você sabe que é um grupo seleto? Sim. Então, essa relação jurídica de promoção dos magistrados é um direito coletivo em sentido estrito. Então, todas as vezes que você ouvir falar em direito coletivo, tem-se um grupo determinado, porém, pessoas indeterminadas. Ok? Tá tudo certo? Respire fundo, fique tranquilo. Daqui a pouquinho eu vou resolver alguns exercícios com vocês. Eu sei que eu nem li a lei, porque ler por ler você lê em casa. A intenção é complementar aqui toda a parte doutrinária, fazendo ali uma análise sistemática, não só da legislação, mas sim da Constituição Federal, do direito administrativo com a Lei 8.112 e outras diretrizes. Tenho aí a lei de informação, de interesse geral. A informação de interesse geral é aquela informação que está vinculada a direitos difusos. Não se consegue identificar o grupo,
nem se consegue identificar as pessoas que pertencem a esse grupo. Então, nos direitos difusos, você tem ali uma relação de fato, é uma situação de fato, e essa situação de fato estabelece direitos que são indivisíveis, assim como os direitos coletivos. Esqueci de comentar isso com vocês. Uma informação de interesse coletivo não tem como dividir, falar assim, ó, essa pessoa aqui dentro dessa coletividade que terá esse direito. Não. O direito difuso também não. Essa pessoa aqui que terá o direito, as outras não. Não pode fazer isso. Direito coletivo e direito difuso são direitos indivisíveis. E as informações de interesse particular? Informação de interesse particular, existem duas correntes. Uma informação de interesse particular é uma informação que está relacionada à própria pessoa. Pode ser uma informação relacionada à própria pessoa, ok? Desculpa que eu bati no microfone. É uma informação relacionada à própria pessoa. Mas, ao mesmo tempo, uma informação de interesse particular poderá ser uma informação que é um particular que está interessado em informações de terceiros. Então, existem essas duas correntes. Claro que o habeas data, ele é uma ação judicial, considerado remédio constitucional, que, em regra, é personalíssimo. Por que eu digo que, em regra, o habeas data é personalíssimo? Porque é possível impetrar-se habeas data para obter informações de terceiros, desde que esse terceiro esteja morto. Isso é entendimento pacífico do STJ. Inclusive, isso já foi cobrado em concurso público, banca CESP-UNB, banca FGV, banca FCC, entre outras bancas, que eu lembro assim das três principais. Então, repetindo, o habeas data, em regra, é personalíssimo. Você quer informação da própria pessoa, impetra habeas data. Mas o habeas data pode ser impetrado para obter informações de terceiros, desde que esteja morto? Sim. O STJ entende que a relação de parentesco, quando você tem aí herdeiros legítimos, é assim que fala, é assim que destaca, né, a decisão do STJ, esses herdeiros têm direito à informação do morto. O cônjuge superstitice, ou seja, o viúvo ou viúva, também tem direito à informação do morto. Ok? Então, estamos aí analisando com maior calma, com maior tranquilidade, a legislação específica, 12.527, de uma forma um pouquinho diferenciada, para que você entenda essa composição do sistema. Eu vou avançar, então, na legislação. Vamos lá? Eu tenho o artigo 1º. Esta lei dispõe sobre procedimentos a serem observados pela União, Estados, DF, municípios, com o fim de garantir acesso, deixa eu só tirar aqui, acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º, inciso 2º, parágrafo 3º do 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. É importante destacar que quando o Estado, onde o Estado está atuando, você tem direito à informação. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, olha só. Aqui, o artigo 1º, ele traz que as informações que se encontram nos entes políticos, entidades da administração direta ou entes políticos são sinônimos. Tudo bem? Cuidado com isso, tá? Já foi cobrado em concurso público. Entidades políticas ou entes políticos e entidades da administração direta, sinônimos. Mas por que chama ente político? Porque o ente político tem a capacidade de legislar, de criar suas próprias leis. Então, você tem a União, o Estado, o DF e os municípios, que são entidades da administração direta ou entes políticos. Qualquer pessoa pode obter informações em relação a esses entes políticos? Sim, desde que não sejam informações que estão relacionadas à segurança da sociedade e à segurança do Estado. Um direito vai até o momento que não viole um outro direito. Os direitos fundamentais, em regra, são direitos relativos. Existe uma parcela minoritária da doutrina, mas isso já caiu na banca FGV, por isso que vale a pena ressaltar, que entende que existem direitos quase absolutos, ou, tecnicamente falando, absolutos. Por exemplo, quando você tem o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que destaca
Os presos terão direito ao respeito, à integridade física e moral. Quando destaca esse dispositivo, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a situação legal, lícita, em que um preso pode ter a integridade física e moral violada? Nenhuma. Não te dou nem tempo para responder. Não tem nenhuma. Tudo bem? Tá, você não se convenceu? Tá bom. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Qual é a situação legal em que um indivíduo pode ser condenado a pena de trabalhos forçados, a penas cruéis? Existe? Não existe. Então, esses são os direitos quase absolutos ou direitos absolutos. E aí teve uma questão da FGV que trouxe o seguinte tema. Os direitos fundamentais, quando não forem absolutos, podem ser mitigados por meio de lei, desde que essa legislação seja compatível com a Constituição Federal. O gabarito oficial foi esse. Então, a própria banca reconheceu, e essa questão foi questão do TJRJ, TJ do Rio de Janeiro, a própria banca FGV reconheceu que existe uma parcela de direitos absolutos que não podem ser relativizados. E os que são relativos, que são 99,99%, esses podem ser relativizados, desde que compatíveis com a própria Constituição Federal. Mas sem perder um pouco o foco, quando a gente fala de acesso à informação, não é direito absoluto, é direito relativo. E onde o poder público implementa a sua atividade, vai subsidiar por meio de financiamentos, tem que ter o acesso, as pessoas têm que ter o acesso à informação. Todos vocês sabem que quando foi criada a administração direta, houve um movimento chamado descentralização. E esse movimento chamado de descentralização pode ocorrer em 3 circunstâncias. Só estou revisando a parte do direito administrativo. A descentralização pode ser por outorga. E essa descentralização por outorga é a descentralização que vai transferir a titularidade do serviço e a execução do serviço. E essa descentralização por outorga é a que cria as entidades da administração indireta, que você conhece: empresa pública, sociedade de economia mista, que mais? Autarquias e fundações públicas. Tudo bem? Então, descentralização por outorga. Mas existe também a descentralização que está vinculada às formas de delegação, ou seja, por delegação. Quais são as formas de delegação? Concessão, permissão, autorização. Tudo bem? Então, permissão, concessão ou autorização. Então, nós temos 2 descentralizações agora, hein? Eu falei por outorga e eu falei por delegação. Só falta a descentralização territorial. E essa descentralização territorial é a descentralização que são criados os entes autônomos, que possuem autonomia. Então, está voltando ali a parte das características que envolvem a administração direta. Mas eu não quero entrar muito nesse mérito, mas para você entender que há uma certa descentralização territorial, eu vou colocar em voga o artigo 1º da Constituição Federal. Olha aqui para mim. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, DF e municípios, constitui-se um Estado democrático de direito, com os seguintes fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, a união indissolúvel entre estados, DF e municípios. Está aí a descentralização territorial. Ok? Ok. Então, qual é a conclusão que eu tiro disso tudo? Apesar do artigo 1º destacar que a lei dispõe sobre procedimentos observados na União, Estados, DF e municípios para garantir as informações, isso aqui é meramente exemplificativo. Porque você vai ver no parágrafo único,
e nos incisos que a extensão do acesso à informação não está restrita, não está limitada à União, Estados, DF e municípios. Te convido a ler aqui comigo. Vamos lá? Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas e o Judiciário e do Ministério Público. Então, quando fala Cortes de Contas, estamos aí destacando, ou melhor, o legislador quis destacar, Tribunal de Contas. Lembramos que o Tribunal de Contas, ele pode ser do município, apesar da Constituição destacar que é vedado a criação de tribunais de contas municipais, mas só existem dois, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nós temos tribunais de contas municipais, nós temos tribunais de contas estaduais e nós temos o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas da União, perfeito? E aqueles que integram os tribunais de contas da União são ministros do TCU, que têm prerrogativas equivalentes aos ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Dos 9 membros que compõem o TCU, 6 são escolhidos pelo Congresso Nacional. 3 são escolhidos pelo Presidente da República, sempre com uma certa interferência do Legislativo, porque vai ser sabatinado. Essa escolha de 3 do Presidente, 3 membros do TCU, que é competência do Presidente, todas elas irão passar por um sabatinamento do Senado Federal. Tudo bem? Desses 3, o presidente escolhe livremente, 2, o presidente tem que escolher dentre membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e também vinculado aí aos auditores dos tribunais de contas da União. Tudo bem? Ok? Então, só para complementar. Vamos aqui ao inciso 2º. Então, submetem-se ao regime desta lei as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, DF e municípios. Ok? Artigo 2º. Aplicam-se as disposições desta lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Doutora, quando se tem emprego de verba pública, ou melhor dizendo, onde se emprega verba pública, você, eu, o meu amigo aqui do lado, temos o direito à informação. Como essa verba pública está sendo empregada, quais são os gastos que a administração está tendo. Isso está vinculado não só à lei do acesso à informação, mas também ao portal da transparência. Existe um portal do governo federal chamado Portal da Transparência, que você consegue ter também outras informações, inclusive informações até de remuneração de servidores públicos. Ok? Tudo bem. Aí vem um parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Então, quando tem ali a questão da informação, quando há emprego de verba pública, esse emprego de verba pública envolve as entidades que recebem recursos, e esses recursos que são destinados a essas entidades também são recursos que futuramente essa entidade terá que prestar contas. Então, basicamente é isso. Resumindo, se tem dinheiro público, você tem direito à informação. Como esse dinheiro público está sendo aplicado, em que tipo de obra, em que tipo de projeto. Tudo certo?
e você pode contestar essas questões, né? Se você acha que está tendo ali uma violação ao patrimônio público, histórico, cultural ou entidade em que o Estado participe, você, cidadão, que esteja em pleno exercício dos direitos políticos, poderá impetrar uma ação popular. Então, a ação popular é um remédio constitucional, judicial, garantido ao cidadão para, de forma preventiva ou repressiva, anular atos lesivos ao meio ambiente, à moralidade administrativa, ao patrimônio público, histórico ou cultural ou de entidade em que o Estado participe. Tudo certo? Tranquilo? Aí eu vou avançar com vocês, né, quase finalizando aí o nosso bloco, falando do artigo 3º, e o artigo 3º destaca os procedimentos previstos nesta lei, destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Todos nós conhecemos os princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que é o famoso LIMP. Só que os direitos fundamentais, que possuem uma dimensão objetiva, existe essa classificação, né, dimensão objetiva dos direitos fundamentais, possui ali, tem uma prerrogativa de efeito irradiante, porque os direitos fundamentais são considerados base nuclear das ações do Estado. Então, por serem bases, né, por serem a base, desculpa, os direitos fundamentais, por serem a base nuclear das ações que envolvem ali o Estado, é claro que quando se tem acesso à informação, tem que se ter respeito não só aos princípios básicos da administração pública, como outros princípios. Princípio, quando você vê essa nomenclatura, você já percebe que é algo de início, de base. Então, um princípio, ele pode estar subentendido ou não, pode estar positivado, expresso ou não. Robert Alex e Canutilho destacam que uma norma jurídica, essa norma jurídica, ela tem uma subdivisão. Eu tenho a norma-regra e eu tenho a norma-princípio. Quando se tem uma norma-regra, essa norma-regra, ela possui ela possui uma prerrogativa do tudo ou nada. Ela é mais fechada, ela é mais determinada, ela tem uma zona de precisão maior ao ser comparada com a norma-princípio. Então, por exemplo, quando se fala do princípio da anterioridade tributária, que uma lei tributária, uma lei nova que trate sobre um tributo em si, que se tenha sido criado, em regra, ela só pode ser aplicada após 90 dias. Alguma dúvida sobre essa disposição constitucional? Não. Então, isso é uma norma-regra. Agora, quando você vê aqui o princípio básico da administração pública, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade, aí eu pergunto a você, defina a moralidade para mim. Defina a publicidade, defina a eficiência. São princípios de cláusulas gerais, são normas abertas, densidade muito baixa. E por terem uma densidade muito baixa, permite, né, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Então, quando se fala em acesso à informação, o acesso à informação não está limitado somente aos princípios básicos da administração pública, porque essa questão foi tema de prova. Você tem outros princípios fundamentais. E confesso a você, eu não estou aqui para ficar lendo material para ti. Lei por lei você lê em casa. Então, quando você olha ali, observância da publicidade como preceito fundamental do sigilo como exceção, divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, fomento ao desenvolvimento da cultura, transparência. Então, meus amigos, olha só, você tem que ler, não tem jeito, porque é isso que é cobrado em prova. Você tem que ler do inciso 1º até o inciso 5º, e depois podemos até
trabalhar um pouco, no próximo bloco, com o artigo 4º. É sempre uma honra ter você aqui assistindo, conhecendo um pouquinho o meu trabalho. Em nome da equipe Sejures, eu agradeço a sua audiência. Forte abraço.